Fala pessoal, quem está com vocês agora é Adriano Marques e a gente vai falar um pouco sobre probabilidade condicional. Nos vídeos anteriores a gente estava falando de probabilidade, conceitos básicos e de exercício de probabilidade. A gente resolveu 2 exercíciozinhos. Então, se você não assistiu e tem um pouquinho de dificuldade, não entende alguma coisa, volta lá e depois vem para cá, beleza? Então, o que é a probabilidade condicional? A probabilidade de um evento ocorrer com base em um evento anterior. Como assim? Eu quero saber se algo aconteceu, a probabilidade de algo ocorrer, dado que aconteceu uma coisa anterior. Vamos para um exemplo. Em um lançamento de 2 dados, obtém-se um número em suas faces superiores. Qual é a probabilidade da soma ser 8, dado que os números sejam ímpares? Então vejam só. No vídeo anterior a gente já falou lançamento de 2 dados. Só que a gente está falando o que agora? A gente quer saber qual a probabilidade da soma C8, dado que os números são ímpares. Então, assim, tem uma mudança porque eu estou falando de os números serem ímpares, né? Então, assim, como a gente estava falando anteriormente, os números, a quantidade de eventos do meu espaço amostral, aí antes era de 36, né? Só que agora vocês vão ter que ver uma coisa. Ele fala, dado que os números sejam ímpares. Então, qual a mudança aí? Vai mudar o meu espaço amostral. Antes eu tinha 36, né? Podia ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nesse caso, eu vou pegar só os números ímpares. Como assim? 1 e 1 é uma possibilidade. 1 e 3, outra possibilidade. 1 e 5. Depois, eu vou falar do 3 e 1, 3 e 3, e o 3 e o 5. 5 e 1, 5 e 3, e 5 e 5. O meu espaço amostral nessa situação agora, ele está restrito a isso. Por quê? Porque ele está falando que os números têm que ser ímpares, né? E aí agora, eu vou ver a situação. Quais são desses números que a soma dá igual a 8? Se eu for analisar aqui calmamente, eu tenho 5 e 3, 3 e 5. Os outros a soma não vão dar 8. Se eu pegar o conceito lá que a gente estava falando, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de elementos do meu evento, né? C8, né? Vou botar aqui do evento. E o número de elementos do meu espaço amostral. Então, número de elementos do evento, 2. E o meu espaço amostral, 9. Poxa, Adriano, mas você está comentando aí que a probabilidade condicional tem alguma fórmula, tem alguma outra maneira de fazer? Sim, tem uma outra maneira de fazer. A probabilidade, a gente está fazendo aqui dessa maneira, né? Comentando, né? A gente pode, não existe só uma maneira de resolução de uma questão, de um problema. Então, a gente vai abrangendo o máximo que pode. Mas a probabilidade condicional, ela tem uma fórmula dela, que é probabilidade de A dado B, né? Isso quer dizer, a probabilidade do evento A acontecer, dado que o evento B aconteceu anteriormente, é igual a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. E aí cai
no que a gente falou na aula de exercício, né? A probabilidade da união, da interseção, né? Então eu tenho que lembrar isso também. E aí se eu for ver, qual a probabilidade de A interseção B? Quem é meu evento A, quem é meu evento B? O meu evento A é a soma ser 8. E o B, os números serem ímpares. Está aqui o evento B, né? Está aqui. O número de elementos de B é 9. E a interseção B, a soma ser 8 e ele ser ímpar, 2, como a gente fez aqui anteriormente. Eu também posso escrever isso como números de elementos de A interseção B sobre número de elementos de B, tá? Isso aqui é a probabilidade de A dado B, certo? Então, basicamente, a gente vai usar essa fórmula, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre isso, e a probabilidade condicional basicamente é isso, né? Então, a gente vai pegar um outro exemplo, né? Vamos dar uma olhada no outro exemplo, ele diz: numa aula existem 50 alunos, 15 homens e 35 mulheres. Sabendo que 10 homens e 15 mulheres foram selecionados para uma apresentação, tá? Aí, uma pessoa é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de, quesito A, ser do sexo feminino se foi selecionada para a apresentação? Ter sido sorteado, o quesito B, né? Se é do sexo masculino. Então, você vê que sempre tem uma condicional, né? Então, assim, primeiro de tudo, para entender o meu espaço amostral, eu vou fazer essa tabelinha. Como essa tabelinha é bem simples, ó. Homens sorteados, não sorteados, total. Eu sei que no total são 15 homens, né? Então, vamos aqui. 15 homens são 35 mulheres, né? E são 50 pessoas. Vamos preencher esses dados. Foram sorteados 10 homens e 15 mulheres. Bom, somando aqui 25. Não sorteados, é só completar. 5 e aqui 20. Acabou minha tabelinha. Ah, mas vai facilitar em alguma coisa? Lógico que vai facilitar. Você está vendo o espaço amostral aí de todas as situações possíveis para se trabalhar. Quesito A. Ser do sexo feminino se foi selecionada para apresentação. Evento A vai ser do sexo feminino. O B, selecionado a apresentação. Então, a probabilidade de A dado B é número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B. Aí, peraí, quem é o A e quem é B? Ser do sexo feminino é o meu A. Ser do sexo feminino, então ele vai ser o meu A, que ele vai ser 35. Ser do sexo feminino. E o meu B, opa, equívoco. Ser do sexo feminino foi selecionada, então ele é 15, né? A gente tem que ver a interseção. E ser selecionada, então é 25. Simplificando aqui, eu simplifico por 5, vou ter 3 sobre 5. Isso aqui é 0,6, mais conhecido como 60%. Certo? Meu quesito B, ter sido sorteado se é do sexo masculino. Meu evento A, ter sido sorteado. Meu evento B, do sexo masculino. Vamos lá.
Então, eu faço do mesmo jeito. Eu vou fazer probabilidade A dado B, é o número de elementos de A interseção B sobre os elementos de B. A interseção B é ter sido sorteado e ser do sexo masculino. Sorteado e sexo masculino, 10. E o do B, ser do sexo masculino. Sexo masculino está aqui, 15. Então, simplificando isso daqui, eu vou dividir aqui por 5, né? Vai ficar 2 sobre 3, que isso aqui vai me dar uma dízima, que é 0,666, que isso é a mesma coisa que 66,6%. Então, só reforçando, quesito A, ser do sexo feminino, se foi selecionada para apresentação, então, seria a interseção B, ser do sexo feminino e selecionar a apresentação. 15 sobre ser selecionado pela apresentação, né? Eu tenho que identificar os elementos, né? Eu posso falar aqui, ser do sexo feminino é o meu A, né? Foi selecionada a apresentação, meu B. O outro quesito do B, ter sido sorteada, no caso sorteado, A. Ser do sexo masculino, B. Então, eu tenho que entender quais são os elementos, né? Quem é quem aí para eu resolver a questão, certo? Então, quando for resolver uma questão de probabilidade condicional, muita atenção, veja quais são os conjuntos, a interseção entre eles, tá? Então, vai com calma, veja tudo direitinho, tá ok, pessoal? Então, dá aquele like, dá aquela compartilhada, compartilha a palavra e muito obrigado e tchau!